Eu quero também informar aqui a presença da diretora do Conselho de Serviço Social, Assistência Social Carla Fernandes. Eu queria que ela se levantasse, viesse aqui no palco, por favor, para o pessoal receber ela com uma calorosa salva de palmas. A Carla é uma assistente social aqui da região serrana. Queria passar aqui a palavra para ela fazer também uma saudação aqui agora nesse momento, esse agradecimento de estar compartilhando aqui um momento com ela. Boa tarde a todas, boa tarde Tatiana e Paula, a gente estava conversando ali. Eu também estou muito emocionada, como o Rodrigo abriu, né, aqui o nosso seminário de hoje, pelo desafio e desde o momento que eu aceitei fazer parte da chapa, sendo uma moradora de Petrópolis, né, região serrana, eu fiquei extremamente emocionada e falei, caramba, vou conhecer mais também a região serrana, porque a gente fica muito do nosso lugar, né? Petrópolis, como Teresópolis, Friburgo e toda a região serrana, historicamente sofrem, né, com a questão dos desastres socioambientais, né? Aqui entre nós, acredito que todo mundo conhece, de alguma maneira trabalhou próximo à situação em 2011, sem dizer que antes de 2011, enfim, só muda a década, né? Então, assim, a gente vai só se deparando com a situação e nos vendo muito perdidos, inclusive, como atuar, né? Eu acho que a fala da Tatiana traz, assim, nos coloca uma grande responsabilidade do pensar qual é o nosso papel na situação, né, que é corriqueira e que a gente está meio... nota-se muito despreparo, tanto do poder público quanto da nossa atuação. Eu acho que é um debate que é muito pouco, tem muito pouco produção teórica, né? Eu, quando comecei a pesquisar, porque assim, eu venho do trabalho numa ONG, terceiro setor, que tem lá uma perspectiva de trabalho crítica em relação à questão da moradia, historicamente, se as defesas de direitos humanos de Petrópolis, que tem a vertente, né, da teologia da libertação, Frei Leonardo Boff. Então, a nossa perspectiva é uma formação crítica e de resistência, né? Quando ela nos coloca como Estado, eu falei, caramba, a gente está sendo Estado porque a gente está lutando e resistindo por política pública da questão de moradia, né? Então, eu acho que foi extremamente importante essa provocação que ela traz. Luiz também com a contribuição, né? Mas no sentido da gente entender, tá percebendo o trato da natureza extremamente ligado à questão do capitalismo, né? E o que a gente tem também é a importância de estar refletindo sobre isso, do nosso papel enquanto ser humano e na relação com a natureza, né? O que a gente vem presenciando do debate do dia a dia e como a gente também atua em nossas casas, em nossas vidas, né? Porque a gente também contribui, a gente também faz parte desse tudo, né? Então, eu estou extremamente feliz. Quero já dizer aqui que já participei e vou ficar no lugar da Francine, né? Então, vou ser um pouco referência na questão dos núcleos, a gente vai continuar. Já tive aqui fazendo a campanha da chapa, alguns rostinhos aqui eu até lembro que participaram da reunião. No final, depois, quem quiser me procurar, a gente troca e-mail, eu pego os e-mails para a gente já estar pensando uma próxima retomada da reunião. E agradecer imensamente aí pela presença, tá bacana, tá cheio, né? E que a gente participe, pergunte, porque eu acho que a região serrana é o momento, gente. A gente tem essa necessidade da formação, eu acho que o interior tem muito essa sede da formação. Então, acho que a gente tem que aproveitar, né, esses espaços que a gente tem de estar debatendo, de estar trocando a experiência, né? Trazendo pontos que são do nosso cotidiano de trabalho, que às vezes a gente fica perdido mesmo, de não saber lidar, principalmente dependendo do lugar que a gente atua, né? A gente sabe que é complicado, e aproveitar e abrir aqui já para a gente não se estender tanto e conversar mais um pouco aí. Obrigada. Acho que eu vou fazer uma pergunta, enquanto o pessoal pensa. Vou fazer uma pergunta logo para a Tatiana. Vou fazer uma pergunta para a Tatiana e para o Luiz Marcos. Nossa profissão é uma profissão muito ousada, né? Ela é ousada porque, assim, tu chega no hospital, tem um assistente social. Você vai no presídio, tem um assistente social. Chega num CAPS, tem um assistente social. Vai no abrigo, tem um assistente social. Chega numa empresa, tem um assistente social.
Chega numa faculdade, numa escola, tem uma assistente social. E, diante desses fenômenos socioambientais, existe um padrão destrutivo da maneira como o nosso modo de produção capitalista vem sendo organizado, né? E, de certa forma, essa conversa, que é uma conversa que geralmente ficava ali para os agrônomos, para os professores de biologia, ele começa a ser, de certa forma, incorporado pelos assistentes sociais. A necessidade de... Acho que essa mesa ela faz essa provocação para a gente, né? E o que eu queria ver um pouco com vocês é que vocês pudessem dar um destaque um pouco da intervenção do assistente social no trato cotidiano dessa questão relacionada aos desastres socioambientais, à questão do meio ambiente. Eu acho que isso já dá para a gente pensar um pouco aí, acho que até para também provocar os colegas que estão aqui. Adriana Quintanilha, terceiro período no MOPAR. Eu queria saber porque você se referiu ao serviço social como tipicamente urbano. Tem como reverter essa realidade? A gente consegue trabalhar isso de forma diferente? Obrigado, Adriana. Eu vou começar então pela Adriana, né? E depois eu vou dialogar aqui com o Rodrigo. Assim, o que na verdade eu problematizei, Adriana, acho muito importante a tua pergunta, porque na verdade o que eu problematizei é que quando o serviço social nasce como profissão, ele é formulado no contexto das contradições da formação da sociedade urbana industrial. No Brasil, nessa imposição de um modelo acelerado de urbanização e industrialização. Mas se a gente for pensar, a gente vai ter assistente social, como o Rodrigo fala, em tudo quanto é canto, né? Talvez nas cidades rurais, nos municípios rurais, vão estar, sei lá, nos CRAs, nos poucos ou raros CREAs que tem, né? Ou vão estar trabalhando pontualmente com assessoria a movimentos, né, na luta pelo direito à terra, né? Ou ajudando na organização de agricultores. Mas, de fato, o trabalho, a visibilidade da inserção do serviço social, das assistentes sociais no campo, ela é menos tematizada, né? Eu acho que a gente tem pessoas que tematizam isso de uma forma interessante. A Raquel Santana, né, que tem tematizado muito assim, inclusive tem um livro sobre assistência social e questão agrária. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esse esforço de enxergar as coisas, né, a realidade, na sua totalidade, não enxergar o que é esse modelo de desenvolvimento, vou ficar em pé, que sou muito agitada, afastado dessa construção do agrário, né? Porque senão a gente vai reproduzir essas partições, né? Ou achar que o ambiente está só no campo, né? Que o problema ambiental está só ou nas grandes cidades, né? Ou então está só lá na Amazônia, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E aí, assim, eu acho que a forma da gente enfrentar essa discussão é exatamente fortalecer cada vez mais o projeto com a assistente social, um profissional de defesa de direitos. Entende? Não é um operador de políticas públicas. Até porque essa lógica de você talvez ter menos profissionais operando políticas públicas em municípios agrários tem a ver com a lógica de investimento do Estado, de drenar muito mais recursos para cidades, né, urbanas, né, no sentido do que para cidades rurais. Por exemplo, saneamento no Brasil, né, região norte é a região mais precária em saneamento, né? Por quê? Se justifica economicamente investir num lugar com tão baixo adensamento, se resolve com fossa, né? Então, quer dizer, é um absurdo isso. Isso fere o próprio debate ambiental, regulação ambiental no Brasil, né? Produção habitacional. Vai se gastar tanto dinheiro assim para construir casa em Goiás, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer um pouco essa reflexão de qual é a direção do Estado capitalista, né? E a lógica da acumulação capitalista nessa percepção que a cidade, o adensamento urbano, urbano-industrial, é aquilo que produz o desenvolvimento, que é um pouco isso que o Luiz fala. Uma ideia de desenvolvimento como crescimento desenfreado. Uma ideia de desenvolvimento medida pelo PIB, né? E não medido pela qualidade de vida que a gente tem, pela partilha da riqueza socialmente construída. E a segunda questão, assim, que eu acho que é importante, que nós, assistentes sociais, trabalhamos desde sempre nas políticas públicas, nas políticas urbanas, né? Então, por exemplo,
A gente está agora com essa revolta toda com os mega eventos, mas é legal lembrar que essa limpeza das cidades, né, ela já começa muito antes, gente. Quando é que acontece a reforma portuária lá de Belém? Porto Alegre. Isso é dos anos 90, entendeu? E aí tem muita essa lógica predatória do capitalismo, que é a tal destruição criativa, né, que destrói para justificar investimentos de reconstrução, né? E aí é isso, quer dizer, quantos programas Nova Baixada, quantos programas de poluição da Baía de Guanabara já aconteceram e que, de fato, não despoluíram? Agora vem um novo programa da SEDAI do Guandu, na Baixada Fluminense, né? Uma outra questão importante é o seguinte: nós, assistentes sociais, nós estamos em vários lugares, né? Nas companhias de água, né? De água e esgoto, mesmo que atendendo o funcionário alcoólatra, né? O problema da violência doméstica dentro da companhia, o problema do cadastramento no seguro lá funeral. A gente está sempre numa dimensão assistencial. A gente não se apropria muitas vezes, e tem que se apropriar. Isso tem a ver com o processo, como bem lembra o Luiz, mas a gente é sujeito também. Entendeu? A gente não pode aceitar isso, né? Então, a gente tem que entender sobre habitação e saneamento, né? Por exemplo, quando a gente trabalha nos trabalhos técnicos sociais, TTS não é uma novidade de agora. TTS já acontece como imposição do Banco Mundial desde os anos 90. O que se consegue é uma regulamentação que assistentes sociais sejam, de fato, profissionais de referência nos TTS, né? E aí, como é que a gente se qualifica para não ficar fazendo o que a empreiteira quer, que é quem nos paga, né? Como é que a gente qualifica para não ficar empurrando goela abaixo do morador que ele tem que aceitar porque é dente de ouro em boca de banguela, como eu já ouvi uma vez, no embate com o secretário de obras em Belford Roxo. Está reclamando o quê, minha filha? Dente de ouro em boca de banguela. Né? Tipo assim, isso aqui é uma merda tão grande que a sobrinha aqui, que arrebenta a vida das pessoas, que remove todo mundo, pelo menos está... é um servidor, um funcionário público, né? Eleito, não é nem concursado, que vem fazer discurso em cima dos moradores, como se estivesse fazendo uma concessão com dinheiro público, né? Então, assim, acho que são coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, defesa civil. Tem assistente social na defesa civil. Mas tem todo um debate aí na parte da sociologia dos desastres, né? Não pode ser só na hora da desgraça que a gente aparece, né? A gente não pode estar só com um paninho enxugando gelo. A gente tem que fazer um trabalho cotidiano de formação, que vai formar a gente principalmente também, mas de organização, de fortalecimento, que não é fácil, né? Então, por exemplo, nessa área ambiental também, tem tido muitos assistentes sociais que têm sido chamados para laudar a remoção com base na legislação ambiental. E o assistente vai lá e, junto com o engenheiro ambiental, né, junto com o geógrafo, geólogo, ou o que for, assina que aquilo ali é área de risco. E aonde você enfia aquelas pessoas que moram ali desde sempre? Em Porto Alegre agora, uma remoção feita para ampliar a pista do aeroporto, alegando que era uma área de inundação, removeram as famílias, não ampliaram a pista, né? Na verdade, tiraram as famílias da porta de chegada de Porto Alegre, né? Quer dizer, é muito chato você chegar de avião, vindo passear num país como o holandês, né, e dar de cara com uma favela do lado do aeroporto. É desagradável, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Agora, eu acho que esse debate assim, que o Luiz traz da carta do holandês, ele é importante porque a gente tem que pensar o seguinte: não é um problema apenas do Brasil, porque senão a gente fica com aquela coisa, o Brasil é corrupto, aqui tudo é assim, o problema... A Copa do Mundo, esses mega eventos, foram um massacre em todos os países. Mesmo em Barcelona, cuja revitalização aquece, nessa lógica de turismo que o Luiz fala, a cidade, teve uma série de violações. Na África do Sul foi uma devastação, entendeu? Então não vamos achar... Na Alemanha, entendeu? As Olimpíadas na Alemanha também. Gente, é uma ilusão a gente achar que o problema é só nosso. Isso é uma lógica sistêmica, entendeu? Agora, o que está tendo de bom aqui? Esse astral, esse bom astral da festa da Copa está balançado, né? Para a neta do João Avelange, que deve entender muito disso, filha do Ricardo Teixeira, dizer, vamos esquecer porque o que era para ser roubado já foi, vamos todos agora para a felicidade. Para o Ronaldo, que, como diria o Romário quando fala do Pelé, calado é um poeta, né? Dizer
que tem que baixar o cacete, pelo menos a gente está tendo uma série de denúncias e insurgências há muito tempo que não estão gerando um astral tão alienado nessa Copa. E eu estou falando isso para vocês, eu adoro futebol, né? Sou flamenguista, embora há muito tempo não me orgulhe da cartolagem no meu time, do que virou aquilo ali. Mas, assim, eu acho indignante, entendeu? É indignante o que está acontecendo, né? A lógica não é você ser contra o esporte, contra o futebol, né? Mas contra uma racionalidade que usa tudo como mercantilização, né? Que arrebenta com as pessoas e trabalha uma lógica da pátria de chuteiras, como se fazia na ditadura, tá? É um pouco isso que eu queria trazer. Sobre essa pergunta do Rodrigo, sobre serviço social, eu vejo que acho que esses seminários são importantes para a gente pensar essas inserções, pensar que essas conversas elas têm que ocorrer com mais frequência, né? Eu acho, por exemplo, o campo de estágio é um elemento importante nisso. Eu acho que o aluno traz sempre coisa nova para a gente. Eu acho que o serviço social está muito junto nesse processo de capacitação dos profissionais. Eu acho que a gente tem que estudar muito. Mas eu tenho que me capacitar sempre. A gente não consegue transformar aquilo que a gente não conhece. E por isso que eu falei, eu comentei, o compromisso ético-político é muito importante. A gente tem que estar fortalecido nesses princípios. Mas a gente tem que ter claro, tem um filósofo alemão, Anselmo Japé, ele fala isso. A emancipação, ela é um salto no escuro, gente. Sem corda de segurança. Como é que vai ser? Não sabe, não dá para a gente amarrar a teoria. Eu acho que a gente tem que conversar mais. A UFRJ tem projetos nesse sentido, curso de supervisão. A gente tinha na escola, que é uma coisa que a Luciana vem falando, retomar formação de ciências sociais, essa conversa. A UFRJ, por exemplo, tem esse convênio com a Escola Florestan Fernandes, do MST, da formação desses trabalhadores, dessas conversas. Eu acho que é um caminho fecundo para a gente pensar. Tudo bem? Eu quero dar os parabéns aí à amiga, né? E a amiga de vocês também aqui, porque nós somos carentes realmente desses seminários, dessas palestras, tudo que se refere à nossa área. A gente está sempre perguntando, poxa, que bom vocês virem para cá, o CRES, né? Os mini cursos, né? Temos aqui nossas colegas, né? Sandra Evi sempre está comentando isso, a gente fica no Face, a Carla. Poxa, parabéns e obrigado mesmo. Eu queria, não vou fazer uma pergunta não, queria fazer assim, falar uma experiência minha, que como você falou que nós somos ousadas, né? E vamos colocar aqui, falar em época horrível, né? Mais ou menos em 86, eu trabalhei numa instituição que foi feita uma pergunta aqui, como inserir assistente social, né, no meio ambiente, na parte rural. Eu, sem querer, eu fui ousada. Eu trabalhei nessa instituição, então era sobre o artesanato brasileiro. E aí eu visitei vários estados aqui no Brasil, né, e trabalhava no campo mesmo com as artesãs. Então, a gente chegava lá, eu falava assim, meu Deus, vamos evitar o êxito rural. Eu fiz o projeto assim, manter o homem do campo através do artesanato brasileiro. E quanta riqueza que nós vimos lá e elas não sabiam. Aí, claro, aí começamos a ficar de pedir na mão, pedindo dinheiro para passagem, do avião, para hotel, tudo isso, e conseguimos. Consegui até com a Itapemirim na época, né? A gente fazia todo o Espírito Santo, aí depois a gente vai de Salto Alto pedir o prefeito, depois a gente vai no caminhão, né? A gente fazia até uma palestra no palanque lá mesmo do caminhão. E isso, sem querer, eu estava fazendo, eu acho que esse trabalho que vocês estão falando, porque habitacional, a gente estava preservando o homem no campo, evitando o êxito rural através do artesanato brasileiro. Então, eu chegava lá e eu via, eu fui com técnicos, né? Porque eu não sabia fazer artesanato. E fui com técnicos, eu fui com técnico de cerâmica,
de fazer também aquele trançado na Taboa, que hoje também pode ser no Vime, né? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que nós vimos no quintal da casa de uma mulher, a Taboa. E elas, o que é isso? Eu falei assim, não, vocês podem fazer a Taboa, artesanato. E eu já metida na artesã também, eu falei assim, olha, pode fazer utilitário e decorativo. Aí ela, mas como? A própria caneca na cerâmica, você pode fazer uma caneca para beber água e decorar a casa. E assim foi. Eu fiquei nessa instituição mais ou menos 4 anos. Nós fizemos o Brasil quase todo. E depois nós fizemos, no final desse trabalho, uma exposição aqui no Rio, lá no Rio, que foi no espaço que tinha no Fashion Mall. Nós fizemos lá uma grande feira. Até na época foi o ministro do Trabalho, acho que era do governo Sarney, sei lá, ele foi também, para elogiar esse trabalho. Então, nós evitamos o êxito rural e depois eu fui formando associações com as mulheres das panelas de barro, entendeu? A gente foi saindo ali, deixando eles independentes, aí criava um líder. Então, esse trabalho, mais ou menos, então, eu fui ousada nessa época, né? Mais ou menos, eu acho que hoje o que está acontecendo, assistente social tem como, sim, inserir ela no campo através de alguma coisa. Eu fui através do artesanato brasileiro. É isso aí, gente. Queria até que vocês comentassem se é realmente esse o pensamento. Tá bom? Bom, meu nome é Lilian, sou chefe de segurança da Câmara Municipal, não sou formada em serviço social, pretendo fazer, vim convidada por uma amiga que está se formando agora, mas eu acredito que o serviço social você tem que viver, né? Você tem que querer ajudar. Eu acredito nisso, eu não sei se vocês poderiam me dizer se é isso. Mas, Tatiana, se você puder me responder, eu fiz uma pergunta baseada em tudo que eu escutei, inclusive no relato do turista, né? Olha só, como funciona o choque de realidade social versus governo? Como funciona o sentimento de querer viver a assistência social com interesse político? Ou seja, toda criança tem o direito constituído em ter uma vaga na escola, certo? Geralmente, né, a gente aprendeu isso. Só que a gente tem um problema. Não tem vaga na escola. E aí a gente corre o quê? Para assistência social para poder ajudar a gente a conseguir uma vaga. Geralmente a gente faz isso, nós que temos filhos. E geralmente, né, a gente, ou assistência social, ou prefeitura, enfim. E aí a gente não consegue essa vaga, mas nós somos obrigadas, nós mães, a ter essa criança na escola. E como é que funciona isso, essa vontade de querer ajudar as pessoas, principalmente a área de comunidade, que eu acho que é o que a gente mais, né, deveria trabalhar, né, na área de assistência social. Como é que funciona isso? Você querer ajudar e você não poder ajudar. Como é que a gente tem que fazer, Tatiana? Eu, principalmente, que estou querendo entrar nessa área, como é que a gente tem que digerir isso? A gente vive a assistência social só na teoria, de tudo que a gente escolhe, de tudo que a gente lê, ou a gente tem que botar o coração, botar o peito, botar a cara e dizer, não, eu sou assistente social, não é que eu vou mudar o mundo, mas eu vou mudar o meu mundo como assistente social. Obrigada. Meu nome é Cristiano, sou diretor de patrimônio da Federação das Associações de Moradores de Teresópolis Famiarte, sou diretor de Associação de Moradores do Bar São Pedro. E o que vocês precisar da Federação das Associações de Moradores, nosso presidente da Famiarte, Valdir, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, está à disposição de vocês, vou passar o telefone dele, que é 92090715. O telefone da Associação de Moradores do Bar São Pedro é 92460559. Porque a assistência social, hoje, dentro de nossa comunidade, é bem-vinda, porque tem muitas pessoas carentes, tem criança carente, muitas das vezes, aquela criança que muitas das vezes precisa ir para a escola, e graças a Deus, a nossa assistência social aqui em Teresópolis, a Graça, tem dado um apoio imenso dentro das associações de moradores. É uma pessoa que, quando nós chegamos lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, ela está sempre com a porta aberta para todas as associações de moradores. Teresópolis está de parabéns, junto com o governo, mas nós vamos somar força, vamos juntar junto, vamos lutar para que nossa cidade, Teresópolis, seja uma cidade de desenvolvimento social ótimo, para nós mostrar não que Teresópolis não é só a cidade da Copa, mas que é uma cidade
que vem buscando cada vez ter uma cidade melhor. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos. Cheguei atrasado, não me sinto nem à vontade de fazer pergunta, mas é porque, pelo número de alunos que tem aqui, eu acho importante colocar aqui uma questão, né, na verdade, acerca da questão habitacional relacionada ao meio ambiente. Né? Se a gente pensar que o meio ambiente é uma matéria relativamente nova no serviço social, né? E a questão habitacional ela já vem, né, de longa data, sobretudo o déficit habitacional que a gente vive no país hoje, que é imenso, né? Então, quer dizer, isso é uma expressão da questão social, pode-se dizer nova ou não, ou essa questão do meio ambiente relacionado ao déficit habitacional que gera, então, né, essa população que vai subindo, vai construindo de forma, inclusive, arriscada, né, com risco de vida. Foi o que aconteceu aqui em 2011, né, uma expressão do que já vinha acontecendo acerca de construções irregulares por conta desse déficit habitacional, que é uma questão política, em última instância. Então, assim, como é que a gente, como assistente social, e como é que o serviço social pode passar a intervir, ou já vem intervindo nessa mediação, ou nessa relação de fato, né, da saída de populações de área de risco, né, sem restrição de direitos, ou sem, né, em última instância, estamos falando de uma questão política, né, assim, a política habitacional, né, a construção disso enquanto política pública, né, e como é que a gente se intervém nessa questão de forma mais direta. Olha só, primeiro eu queria, a Lilian, ela não fez serviço social ainda, né? Assim, eu queria trazer só um elemento, assim, uma diferenciação que é muito importante. A nossa profissão não é assistência social, ela é serviço social. A assistência social é uma política setorial, onde atuam assistentes sociais, né? Mas os assistentes sociais, né, na verdade, por exemplo, na América Latina, se usa o termo trabalhador social. Na Inglaterra também, social worker, né, na Alemanha, exatamente, também é trabalhador social. Então, isso dá muito mais uma ideia de um sujeito político do que uma ideia de alguém que ajuda, né? Eu, obviamente, não estou aqui falando contra os valores de solidariedade, de amor, só que isso são valores individuais. Cada um tem ou não tem, né? Quando a gente fala de uma profissão, de um fazer de um exercício profissional, a gente está falando de uma outra coisa. Eu acho assim, não cabe a gente, por exemplo, eu nunca tive o desejo de ajudar. Eu nunca fui fazer serviço social por um desejo de ajudar. Claro que eu tenho amor pelo ser humano, mas eu não tenho amor por qualquer ser humano. Se você me perguntar se eu amo o Sérgio Cabral, se eu amo o Ike Batista, se eu amo, né? Eu não tenho nenhum amor por eles. Acho que esses ditadores da ditadura, acho que eles não fazem a menor falta no mundo, né? E acho que deveriam pagar por tudo que fizeram. Então, a discussão nossa, como assistentes sociais, como sujeito profissional, não é uma discussão no campo dos afetos, não é uma discussão no campo da solidariedade. As nossas obrigações, elas estão no campo ético, não no campo da moral. O campo da moral é o campo dos afetos. Se eu for discutir com vocês aqui a questão moral, da solidariedade, né? A gente vai para um campo místico, para um campo da doutrina, da religião, né? Se eu for discutir com vocês o debate ético, é uma outra coisa. Então, o exercício profissional, a gente não faz com o coração. Eu acho que a gente faz com a cabeça e com o estômago, né? Porque eu acho que a gente tem que conseguir, nesse processo de formação política, enxergar o outro como um merecedor de direito, não alguém que a gente tutela, não alguém que a gente ajuda. Porque quem você ajuda é alguém que é menor que você, e que você é tão bom que você está estendendo a mão. E eu não me julgo melhor que ninguém, né? Eu tive muito mais oportunidade na vida, por uma condição desigual dessa sociedade. Então, assim, eu queria muito trabalhar isso, porque a pergunta da Lilian, que não é do serviço social, espero que venha a ser, é uma pergunta importante, porque muita gente procura a profissão para estudar com essa leitura, e quando tem uma formação crítica, leva uma porrada na cabeça, né? Ou quando vai trabalhar, leva outra. Quando vai trabalhar com movimentos sociais, leva outra, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é atuar numa dimensão que está presente em toda a nossa vida, a política. E não é a política partidária, necessariamente, que também é uma dimensão, né?
Eu não tenho nenhuma criminalização com isso. Estou falando da dimensão política, que é uma das coisas que estão presentes em todos os seres humanos. Quando a gente negocia nas relações de amizade, quando a gente manifesta a nossa opinião no ponto de ônibus, agora no negócio de Facebook, né? Mas assim, isso tudo é político. Né? Nós somos seres políticos, mesmo quem diz que não gosta de política, principalmente esses. Né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é um pouco ali, essa distinção, nossa profissão, serviço social, sujeito profissional, assistente social, e a gente precisa romper com essa dimensão de achar que a gente tem que trabalhar de forma assistencial em todas as políticas. Né? Uma coisa é assistência social com o estatuto que se luta para dar para ela, que, na verdade, a política não tem ajudado. Né? Que é você trabalhar assistência social com uma política de defesa de direitos, de cidadania, né? Da pessoa não ser beneficiária. Né? Então, isso é uma discussão. E a outra é o quanto a gente tem que estar, tanto nas políticas públicas, quanto na assessoria a movimentos, no espaço da academia, qualquer lugar, como sujeito político, pensando o tempo todo formação profissional, formação, né, nessas relações políticas, né? Quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho político-pedagógico. Né? Quando a gente assegura um determinado direito, que é a nossa obrigação assegurar, a gente está fazendo, a gente não está sendo boazinha, a gente não está sendo legal. Quando o aluno vem falar, eu gosto que a senhora não falta aula, você não tem obrigação nenhuma. Eu não tenho que ouvir isso de você, porque a minha obrigação é estar lá. A minha obrigação é respeitar o aluno, é exigir do aluno. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar nessa lógica de atuação profissional com a cabeça e com o estômago, na minha opinião. Porque a gente tem muito essa cultura, né, da amizade, do zelo, do cuidado. Isso eu guardo para a minha vida, com a minha família, com meus amigos, para cerveja. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa. A gente não pode confundir as coisas. E a segunda questão que eu acho assim, que é importante, né, Leda, assim, é muito delicado a gente falar das experiências, porque eu não conheci, né, não sei. Agora, assim, eu acho que esse debate, por exemplo, eu discordo um pouco dessa ideia de prender o homem no campo, porque não existe isso. O grande problema do Brasil, né, esse mito do êxodo rural, né, foi muito um mito tratado, porque o homem não migrava para a cidade porque ele queria a cidade. Ele migrava para a cidade. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei do meu pai uma bandeira do MST, que era uma cerca de arame farpado em volta da bandeira do Brasil, né? E ela era toda feita de arame farpado com ordem e progresso no centro. E aí diz o seguinte: o problema do Brasil não é a seca, é a cerca. O campo expulsa as pessoas, né? Com os trabalhos precários, com o latifúndio, com a criminalização, os trabalhadores criminalizados de toda forma. Então, acho que é muito importante a gente perceber que não dá para discutir problema urbano, não há um inchaço nas cidades. O adensamento é fruto dessa expulsão, não é porque o mito da cidade que atrai, né? Então, o campo tem que ser atrativo. Se as pessoas tivessem a possibilidade de ter a propriedade privada da terra, de ter incentivos, né? De ter moradia, de ter saneamento, né? Com certeza elas viveriam felizes nos lugares que estão, né? Como a Baixada Fluminense, que já foi um lugar de manguezal e hoje não é mais. Você acha que as pessoas preferem pegar 3 horas de ônibus para trabalhar no Leblon, ganhando que a patroa paga na academia de ginástica? Mesmo valor? Sabe? Se a pessoa pudesse trabalhar ao lado de casa, ter uma escola de qualidade, equipamento cultural, né? Aí não é uma lógica do prender a pessoa, né? Ou eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa perspectiva de entender a desigualdade socioterritorial. Isso é fundamental, né? Por exemplo, se a gente for olhar o que é hoje a região norte, com a qualidade da habitação na região norte, é desesperador. É porque, como não aparece na mídia, né, o que aparece é Rio, São Paulo, né, a gente talvez não tenha essa visibilidade. Eu não estou aqui, de forma alguma, querendo problematizar a sua experiência, porque eu não tenho nem elemento para analisar, você está entendendo? Pode ser que, naquele momento histórico, você tenha dado um sentido para aquilo formativo importante, né? Mas eu estou problematizando, por exemplo, tem estudos que dizem objetivamente que, a partir do fim da ditadura, né, o grande problema não era a questão da migração interregional, mas da expulsão dos centros da cidade para a periferia, que era a formação das periferias, que era a migração intraurbana.
migração daqueles trabalhadores nordestinos que construíram as regiões mais ricas e que foram jogados para morar nas periferias, que é a história de São Paulo, que é a história do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco como o capital, como relação social, ele trabalha uma lógica de perversidade da produção do espaço, né, social, quer dizer, que é a discussão do Harvey, que é esse geógrafo, a discussão de vários outros, que está presente em Marx o tempo todo. Marx trabalha isso o tempo todo, né? Engels trabalha isso, dialética da natureza, né? Então, assim, e milhares de outras coisas, mas assim, a gente tem que pensar um pouco numa dimensão maior do que é a questão daquele sujeito, né, ou daquela família. Porque a cidade não é para todo mundo e o campo também não. Me desculpe, mas o campo não é para todo mundo. A vida de um latifundiário é uma vida muito diferente de um trabalhador que ocupou a beira da estrada para mostrar que ele não tem lugar. Tá? Então, é só um pouco para trazer esse elemento. E, João, assim, eu não sei, eu acho que você foi muito mais um comentário, né, uma pergunta, mas eu acho que a gente não pode, de forma alguma, exercer um papel de polícia, nunca, né? E nem do referendo das remoções. Claro que a área de risco, a gente, quando trabalhava com movimento social, né, por exemplo, claro que tinha gente que morava anos a fim em área de inundação, né, lá no Jardim Metrópole, periferia de São João, né, divisa com Caxias. Só que ali era uma área de inundação que as pessoas construíam seus mecanismos para sobreviver ali. Investiram tudo que tinham naquilo, né? Um belo dia, porque você queria fazer o programa Nova Baixada, porque a Baixada era relevante para eleger o Marcelo Alencar, né? Resolviam remover aquelas pessoas e mostrar, agora vamos fazer, né? E jogavam aquelas pessoas para não sei aonde. E era interessante a percepção das pessoas, porque as pessoas viviam na periferia, e na Baixada é muito isso, né? Quem mora na Baixada, em São João, né, na casinha de alvenaria, sem o reboco, sem saneamento ligado, né, à rede de água e esgoto, mas a pessoa acha que aquilo ali, que a favela é lá no morro do Rio de Janeiro. Ah, mas mora na favela, eu aqui tenho minha casa, minha fruta, meu pomar, né? Mas ela sofre com a inadequação habitacional, né? Como é tudo fossa, tem refluxo, né, tem um monte de coisa pesada. Mas, assim, você conseguir trabalhar com essas pessoas que ela também vive com inadequação, que ela vive em condições precárias e que ela tem que lutar para melhorar aquilo ali, porque o governo tem obrigação com aquilo ali, é uma indignidade, e vai ter que melhorar, não é removendo ela dali. Porque hoje se remove pagando aluguel social, que virou uma coisa especulativa. R$500 você não mora, 350 você não mora, nem embaixo da ponte, entendeu? No Rio de Janeiro, então, aluguel social, entendeu? Então, assim, é para você ir para a rua e, sei lá, fazer o quê, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco como é que a gente consegue, não de peito aberto e sozinho, porque é isso que eu estou falando. Não se exerce a profissão com o coração, né? Se exerce com a cabeça e com o estômago, que é como se trabalha com a política. Porque o bicho é maior do que a gente pode, né? Então, se a correlação de forças é ruim, a aliança tem que ser com um conjunto muito maior. E aí não tem jeito, são com esses usuários revoltados, né, que te veem como figura do Estado, que te agridem, que não são necessariamente muito educados, entre aspas, né, que a gente tem, as pessoas vão para a associação de moradores, tem quebra, briga, bate cadeira. Eu já fui para a Assembleia de Comunitária de Federação que voa cadeira, porrada, entendeu? A vida é assim, né? E a gente tem que estar nesses espaços, não é espaço institucional, que tem uma certa normalidade. Então, assim, é só um pouco trazer esses elementos. Agora, eu acho que a gente tem que perder o medo da política. Ela é a dimensão, talvez, mais importante, né, no sentido da capacidade de pressionar, tensionar, negociar, porque a política se faz o tempo todo. Se a gente se omitir, é o cenário que a gente tem aí, né? Tá? Vou começar aqui com o João, que coloca a questão da atuação. Eu vejo que os assistentes sociais têm uma inserção, eu acho que é recente, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, das prefeituras, por exemplo. Que é um espaço ainda a ser descoberto. Porque a lógica da segregação é a lógica com a qual a gente trabalha. Geralmente, os programas Minha Casa Minha Vida, Morar Feliz, Morar Carioca, Morar, não são em áreas salubres, onde tem transporte de qualidade, educação com qualidade.
Então, acho que é um campo ainda a ser pensado, estudado, conversado. A lógica municipal é uma lógica de uma política menor. Veja bem, o Gramsci, que era um pensador marxista italiano, ele tinha duas dimensões da política. A política, a grande política, ela é pensar dessas formas estruturais de mudança. As pequenas políticas é essa coisa que a gente vê híbrida. A questão do Brasil é um exemplo muito claro. Como é que a gente poderia pensar, por exemplo, e aí os especialistas adoram números, né? O governo Lula e Dilma assentou menos trabalhadores do que o governo Fernando Henrique. É pasmo isso, né? Mas é verdade. Os assentamentos no governo Dilma e Lula são pá em relação ao que o Fernando Henrique fez. Então é uma coisa para a gente pensar. Eu acho que essa articulação com a associação de moradores é muito importante, porque os moradores não vivem essa dimensão. Eles vivem a dimensão de realidade. Sobre eles recai essa realidade devastadora que é o turismo. Então, por exemplo, ter um morador aqui hoje, uma associação, eu acho que é um caminho fecundo, né? A Lília fala, é Lília, né? Essa questão da ajuda. A Tatiana qualifica bem isso, né? Faz essa diferenciação. No meu caso, que não é um caso muito normal, eu procurei o serviço social para ajudar. Depois a gente vai qualificando, né? Essa dimensão correta aí que essa dimensão correta que a Tatiana coloca. Agora, um grande problema, Lília, que você coloca, por exemplo, de matrícula, a Constituição de 88, se fala muito, a Constituição Cidadã, etc., ela teve esse processo de descentralização, né? O problema é que se descentralizou, mas não mudou a estrutura arcaica dos municípios e a própria qualidade de formação, de abertura de vagas. São municípios que crescem muito, mas a qualidade dos serviços são cada vez mais precários. Então, acho que é uma dimensão para a gente pensar. Essa descentralização, ela dá ao município uma importância grande, mas ela também não se debruça sobre a qualidade desse serviço. A gente está preocupado com isso, né? E uma coisa que a Leda coloca, é Leda, né? Leda? A Leda coloca a questão da inserção. Leda, eu vejo que assim, a questão agrária, ela é importante. Ela é muito importante. Agora, tem uma dimensão histórica. Esse ano se fala muito, se comemora, para a gente lembrar e nunca esquecer dessa ditadura civil-militar, né? 50 anos. E veja bem, a ditadura ela legou para a gente algumas coisas nefastas que a gente tem hoje. A concentração do poder político, a concentração da propriedade e a concentração de capital. A gente herda isso. O que acontece? Nos anos 50 e 60, a questão agrária era discutida e colocada como uma questão de desenvolvimento. Então, para o Brasil crescer, tinha que fazer a reforma agrária. Para o Brasil ampliar o mercado interno, tinha que fazer a reforma agrária. O Brasil se desenvolve, o Brasil cresce e a reforma agrária não é feita. Então, a questão agrária ela aparece, mas o horizonte histórico dela desaparece, porque ela não se torna uma condição necessária para o nosso desenvolvimento. Uma pessoa que às vezes a gente deixa de lado, que não era socialista, mas era um reformista, que foi o Jango. Ele queria fazer essas mudanças, essas reformas, nesse sentido de adequar o Brasil a uma forma de exploração, de capital, etc. Nesse sentido, a dimensão agrária ela se perde. Então, essa questão
de trabalhar com esses trabalhadores, é importante, mas fica muito pelo caminho. Veja bem uma coisa, essa questão do artesanato que você falou. Tem uma cidade que é perto ali indo para Caxambu, chamada Itamonte. Você só vai para o Parque Nacional de Itatiaia, a parte mais alta, por Itamonte. Então, a prefeitura local, o governo federal, quer tirar aqueles artesãos que ainda vivem do artesanato. Aquelas pessoas são entrave, mas não é entrave, por exemplo, querem transformar o Parque Nacional de Itatiaia numa universidade do meio ambiente. Então, o trabalhador incomoda, mas botar 3 mil alunos dentro do Parque Nacional, isso pode. Bem, gente, olha, como eu disse, essa é a minha primeira vinda aqui em Teresópolis como presidente. Ao longo desses 3 anos, eu espero vir outras vezes. Agradecer a professora Tatiana Damber, professor Luiz Marcos, Carla. Eu quero fazer um agradecimento especial para o Antônio, para a Laís, para a Aline, funcionários, motorista que trouxe a gente aqui para o evento. Tá? Muito obrigado também ao corpo de funcionários, grande Antônio, tá? Aos colegas aqui da região, que eu já conhecia, também mandar um abraço e agradecer pela presença. E até a próxima, né? Que a gente possa, na verdade, fazer desse evento e a gente possa fortalecer os núcleos, como a Carla bem lembrou, e que a gente possa continuar essa conversa aí ao longo desses 3 anos. Obrigado, pessoal, e boa tarde.